Olá! Você sabia que existem diferentes tipos de consumidores? Você já parou para pensar sobre o seu perfil de consumo? Afinal de contas, quem você é na fila do supermercado? Como você escolhe suas compras ou até mesmo o futuro da sua aposentadoria? Neste 7º episódio do Sociedade em Rede, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de consumidores. Fique conosco e veja com qual deles você se identifica mais. Eu sou a jornalista Michele Ferreira e o podcast do Instituto Pesquisas de Opinião está começando agora. Lembrando que o Sociedade em Rede foi criado para que o IPO pudesse compartilhar um pouco mais dos conhecimentos e dos aprendizados acumulados ao longo dos 28 anos de história. Então, se você ainda não acompanhou, não assistiu a algum dos nossos episódios, vai até lá no YouTube, no Spotify e procura os nossos conteúdos para poder acompanhar e assistir. Para que a gente possa, então, dar início hoje, eu convido a Elisa, a Gisele, a Débora, para que deem aquele tradicional oi para o nosso público e já apresentem um pouquinho das chamadinhas do que a gente vai ter hoje no nosso bate-papo. Tá certo, Michele, sempre as manchetes, né? Bem, eu sou a cientista social e política, Elis Radman, estou aí comemorando quase 28 anos de IPO, né? Praticamente 28 anos de IPO, 28 anos fazendo pesquisa. E quando eu comecei lá, Michele, tu sabe bem, porque conheces, acompanhaste essa história, nós falávamos em perfil do consumidor. Nós falávamos em público-alvo. Nós falávamos qual é o seu perfil como consumidor. Hoje nós temos um novo nome para isso. Afinal de contas, nós temos tantos novos nomes para tantas coisas. E a gente fala sobre personas. Então, nós vamos falar aqui, uma das manchetes é explicar o que são as tais personas. E aí na sua casa, você é um consumidor iniciante? Você é um consumidor influenciador? Você é um decisor? Ou apenas um comprador ou usuário? E é isso que nós vamos trabalhar aqui, contar um pouquinho esses tipos de consumidores. Olá, eu sou a Débora Mello, especialista em pesquisas de mercado. E a minha provocação de hoje é: quem é você na fila do supermercado? Quem é você na fila do pão? Você é aquele cliente mais exigente ou é um cliente mais fiel, que vai sempre no mesmo lugar? Nós vamos falar também sobre os tipos de consumidores PET. Então, você que tem o PET, continua assistindo, assista todo esse episódio que vai te identificar qual é o perfil de consumo que tu tens. Além disso, a gente vai ouvir um pouco sobre quem são as pessoas da previdência privada, né? Quem pensa em previdência privada. Então, é um pouco do nosso assunto de hoje, que tipo de consumidor você é. Eu sou Gisele Rodrigues, socióloga, gerente do IPO, e vai ser mais um bate-papo super interessante aí para vocês acompanharem. Então, vamos lá. Para começar, gostaria, Elis, que tu falasse um pouquinho do perfil desse consumidor dentro de casa, né? Ali no ambiente familiar. Como é que funciona essa questão dos papéis, desses papéis diferentes, dos comportamentos diferentes, considerando que provavelmente não seja só a questão do valor que seja levado em conta na hora da gente decidir se vai ou se não vai comprar um produto ou um serviço? A gente não se dá por conta. E quem sentou aqui, ouviu essa tal de persona, quem você é na fila do supermercado, parece assim, lá vem essas gurias falar de pesquisa e de coisas técnicas. Nananina, não. Vamos falar muito das coisas que fazem parte da nossa realidade, só que a gente não para pensar. Vamos lá. Vamos pensar dentro da casa, da nossa casa. A gente tem que comprar alguns produtos. A gente quer trocar geladeira. Ou a gente quer comprar uma casa nova. Vamos imaginar que nós tenhamos aí na casa mais um integrante da família e não tem quarto suficiente. Quem é que faz o papel de iniciar o debate da compra? Daquela geladeira que tem que se trocar, ou daquela casa que tem que se comprar, ou daquele quarto que tem que se construir? Alguém vai fazer esse papel. Então tem um papel de iniciante. Aí na sua casa, quem é que inicia as demandas? Não precisa ser a mesma pessoa. Você pode ter uma hora, né? Você tem lá a mãe da casa falando que tem que comprar e a mãe vai se preocupar muito com o vestuário, vai se preocupar muito com as necessidades básicas da família, vai se preocupar com saúde, então ela vai iniciar sempre essa discussão. Quem é o influenciador?
O influenciador, ele tem uma relação direta muito com crianças e adolescentes. Eles estão ali à nossa volta, nos influenciando. Mãe, eu preciso daquele tênis. Mas não pode ser o tênis. Tem que ser o tênis daquela marca. Ou ele quer um determinado joguinho. Não é qualquer joguinho. Ele quer um joguinho que os amigos estão jogando. Então, ele vai estar sempre influenciando uma demanda. Na prática, ele pode ser iniciante também, em alguns momentos. Mas muitas vezes ele é influenciador. Ele é influenciador na compra do supermercado. Ele é influenciador em qualquer uma das temáticas. Tá bem, mas a vida não funciona só de quem pede, quem tenta influenciar, né? A gente tem que ter aqueles que decidem o jogo. Dentro de uma casa a gente tem o decisor. Claro que hoje em dia, diferente de alguns anos atrás, muitas das decisões, a questão de pesquisa imobiliária mostra muito isso, né? A compra do imóvel hoje e até do carro da família é uma coisa que acaba passando por todos os membros da casa. Mas o decisor é aquele que efetivamente acaba decidindo. Horas é o homem, ora a mulher, olha os dois. E depende muito do tema, do tipo de produto. E nós temos aquele outro desafio que é o comprador. Porque muitas vezes, por exemplo, vamos lá, um imóvel. Você quer comprar um imóvel, mas o financiamento da Caixa para um padrão de renda até 5 mil é preferencialmente para mulheres. Então, por mais que o homem possa compartilhar ou até decidir, muitas vezes a mulher vai ter que ir lá comprar. E isso quando dentro da casa da gente não tem aquelas situações em que você quer comer uma bolacha especial ou quer um produto especial, você não tem tempo de buscar e você precisa demandar um comprador, até o filho adolescente, para ir lá comprar. Então você tem um comprador e você tem depois efetivamente aquele que só usa, que só consome. Quem na casa aí não tem alguém que não ajuda a influenciar, não ajuda a comprar, não ajuda a decidir, tá tudo de boa, mas na hora de consumir ou de usar aquele produto, tá lá. Então, isso é, digamos assim, a nossa grande discussão do que está hoje no desenho dentro das nossas casas. A gente tem diferentes papéis, como ele citou, né? Existem diferentes tipos e alguns se misturam. Quando eu comecei no IPO em 2003, a minha primeira pesquisa foi sobre o consumo de carne. E era o consumo de carne dos gaúchos, era para entender um pouquinho a relação do gaúcho com a carne, a relação do preparo, da compra da carne, do preparo da carne e do consumo da carne. Então, esses diferentes papéis que o cidadão fazia parte, né, dessa rotina da carne. A gente entendia um pouco de como era o consumo, por exemplo, o consumo hedônio ou o consumo utilitário, né? O consumo hedônio, aquele que era mais por lazer, por prazer, e o utilitário, que é aquele da necessidade, é comprar a carne para fazer na panela, para consumo diário. Já o hedônio era mais a carne para o lazer, para o churrasco, para a reunião de amigos. Então, tinha a entender o perfil do consumidor, desde aquele lá que pensa a compra da carne, aquele que vai efetivamente comprar, fazer a escolha no balcão, e aquele que vai preparar os ritos diferentes que tem nesses processos de compra. Então, a gente tem esses diferentes papéis como consumidor. Sim, imagino até que os detalhes do que vai ser observado no produto também variam um pouco, né? Se é a pessoa que vai preparar ou se é só aquele que está passando ali. E esse estudo nos mostrou muito, e foi para uma universidade da Europa, nos mostrou muito, uma pesquisa grande em todo o estado, o papel da carne como lazer e entretenimento, né? A gente às vezes não para, como eu falei, a gente não para pensar todos esses comportamentos que dizem respeito, mas quando a gente se senta numa mesa para confraternizar em volta da carne, o churrasco, né? O churrasco foi o que chamou essa universidade para tentar compreender a nossa relação de confraternização ao redor da carne. Isso lembra muito o papel da roda de chimarrão também, né? O consumo ali do chimarrão, do mate, às vezes ele perpassa muito mais aquele momento que a gente tem para relaxar e convida o companheiro, a companheira ou algum familiar, um amigo. Vamos ali tomar um mate. Aí aquele momento que é o que significa tomar um mate. Isso é mais que cultura, né, Débora? É um comportamento estabelecido. Sim, o consumo está dentro desse pacote, né? Sim, experimentar um tipo de erva nova. E se a gente falasse do chimarrão, tem aquele que gosta da erva mais grossa, da erva mais fina e assim sucessivamente. Sim, sim. Tem aquele que só gosta de tomar. Deixa os outros preparar, deixa os outros preparar só participa para tomar. Exatamente. Pois então, olha só, Débora, ali nas manchetes tu trouxe uma provocação de que falarias de quem somos na fila do supermercado, né? Conta um pouquinho mais do que... Então, se a gente parar para pensar nas pesquisas que a gente faz no IPO, elas têm
uma técnica quanti, mas com foco quali. Né? Então, a gente mapeia a jornada de consumo em vários supermercados. Eu queria destacar alguns que a gente acha interessante trazer, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar com algum, ou vão identificar alguém que conheça, que faz esse tipo de compra, né? Essa jornada de compra. Então, o primeiro que eu quero trazer é aquele cliente fiel. O cliente fiel, ele vai sempre no mesmo supermercado. Ele sabe onde está cada produto na prateleira. Ele pode ir de olho fechado lá. Né? Inclusive, se alguém falar, mas tu vai sempre nesse, vamos lá naquele que é mais perto, vai arrumar briga. Porque esse é onde ele vai dizer que ele é melhor atendido, ele se sente em casa, né? Ele tem um acolhimento lá dentro, então ele não troca esse supermercado. É aí que está a parcela de clientes promotores. É aquele cliente que, ele, além dele ir sempre no mesmo, ele faz propaganda, porque ele é altamente satisfeito. E aí a gente tem também o cliente que é o exigente. Então, o que é o cliente exigente? Ele está sempre olhando custo-benefício. Ele não quer pagar o mais caro, mas ele também ele quer um produto de qualidade. Então, ele compara preço, mas não só preço. Ele compara a qualidade dos produtos, ele compara a variedade. E ele é o reclamão. Se algo não está do agrado dele, ele vai reclamar. E ele não reclama só de um, porque ele tem o costume de ir em vários. E ele vai reclamar de um produto que ele não gostou de um supermercado, ou da forma que está distribuído no outro, ou da demora na fila do pão no outro supermercado. Né? Ele tende a ter um comportamento mais crítico. Independentemente do produto que ele está em busca. Em busca. Então, se ele tem um problema, ele é aquele cliente que ele vai esperar que resolvam logo aquele problema dele. E um outro que eu queria trazer é o cliente impulsivo. Né? Então, em várias jornadas aí de outros produtos também, ou de outras, digamos, ramos, sempre tem aquele que ele ama comprar. Então, ele não tem tempo, assim, se ele tiver que perder horas lá dentro do supermercado, porque a intenção dele é ir passeando pelas prateleiras. É praticamente um lazer. É um lazer. Esse produto aqui eu vi na propaganda, acho que eu vou levar para experimentar. Ou até já vai em busca do produto que apareceu ali no patrocínio de uma rede social, ele vai querer ir atrás dessa novidade. Ele é aquele cliente que ele gosta de degustações, ele gosta de lançamentos, de novidades. Ele é um cliente que ele vai ser atraído por esse tipo de... E vai gastar sempre mais do que planejou. Sempre mais do que planejou. Sempre vai levar no carrinho mais do que precisava. Pois então, já estou eu aqui pensando como eu me comportaria, em que eu me encaixo. Então, olha só, realmente as pessoas são diferentes, né? Em termos de características, estilo de vida, orçamento, as necessidades que a gente tem naquele momento, né? E é tão bom a gente compreender isto, que nós somos diferentes em tudo. Sim. E tá tudo bem. Exatamente. Então, eu fico pensando naquele cliente que decide a compra por essa questão bem minuciosa, né? Da pesquisa, de preço. Quem que ele é na fila do supermercado? Aquele bastante minucioso que fica... Nós temos diferente. A Débora comentou do exigente. Né, que o exigente é mais do que o preço, ele vai buscar a qualidade e todos os outros aspectos relacionados à compra. Mas esse que tu estás perguntando é o cliente econômico, é aquele que vai atrás do preço. Inclusive, ele vai ter o dia que ele compra ele vai em vários supermercados, por exemplo, mas ele vai não em busca da qualidade do atendimento, ele vai em busca efetivamente do preço. Então, na terça-feira ele vai num, porque é o dia da promoção do hortifruti, na quarta-feira ele vai em outro, que é o dia da promoção da carne, na quinta-feira ele vai em outro, porque é o dia da promoção do pão. Então, ele vai variando desse supermercado, vai buscando as promoções. Materiais de limpeza, sempre ele procura no atacarejo. É o cliente do atacarejo e as redes, as grandes redes, elas têm mapeado isso, né? Qual é o tipo do meu cliente? Qual é a persona que visita o meu supermercado? Porque de acordo com essa persona, isso está relacionado com os valores, com os propósitos das empresas, ele vai fazer uma oferta, vai fazer a sua divulgação, vai fazer a sua comunicação relacionado ao tipo de cliente que busca aquele mercado.
mercado. E isso vai definir também os padrões. Por isso é que a gente vê assim que essa rede tem um padrão de divulgação, de comercialização, e outra rede tem um outro padrão de divulgação, de comercialização. Porque depende da persona que busca esse tipo a persona que busca esse tipo de mercado, né? Então, o econômico é basicamente o preço, é o preço. Ele vai atrás, não importa a qualidade, ele vai na promoção, busca sempre o mais barato. E a gente tem um outro tipo de cliente de supermercado que é o indeciso e inseguro. É aquele que não pergunta tudo, tem dúvida. Então, é aquele que precisa de mais atenção do lojista, né? Porque ele tem dúvida sobre o preço, ele tem dúvida sobre a qualidade, ele tem dúvida sobre a validade. Nós fizemos um estudo sobre o consumo de leite em pó sem lactose. De soja. E a grande dúvida era se precisava ou não colocar no rótulo que era sem lactose. Porque, afinal de contas, né? Se é de origem vegetal não teria lactose, que é uma proteína, enfim, do leite. E a necessidade, uma grande parcela de clientes dizia que esse tipo de cliente inseguro, ele dizia, não, eu preciso que tenha lá a informação que não tem lactose. Mesmo eu sabendo que não tem, eu quero que diga lá que não tem, para mim me sentir seguro. Então, é o cliente que mais demanda atenção e que as lojas precisam estar vigilantes, porque ele pode sair dali, se ele não se sentir seguro das informações que ele está recebendo, que ele está visualizando, ele pode sair dali reclamando que não foi bem atendido ou que não saiu com as dúvidas sanadas. Pois é, falasse um pouquinho da questão das personas, né? Eu queria aprofundar um pouquinho, entender um pouco melhor, afinal de contas, né? Quem são, como funciona essa questão das personas, assim. Pois é, né? Estamos fazendo um debate praticamente em cima das tais personas. Como eu disse antes, ela é um novo conceito para explicar os perfis. O que muda das personas em relação aos perfis, né? Antes a gente discutia os perfis dos consumidores, os tipos de consumidores. Hoje a gente fala as personas dos consumidores. As personas é a personificação. É fazer uma pesquisa para compreender, uma pesquisa de mercado, de opinião, para compreender quais são estas personalidades, como elas são. Então, por exemplo, nós estamos agora rodando uma grande pesquisa nacional sobre o sistema financeiro e a gente está vendo os tipos de clientes do sistema financeiro. Afinal de contas, hoje, quem faz as operações no sistema financeiro, o que ele gosta de fazer, ele gosta, aonde ele gosta de ir para viajar, o que ele gosta em termos de automóvel. A questão da religiosidade faz diferença para eles? A questão da pluralidade, né, da diversidade hoje, em dia que a gente discute tanto, isso é um tema, como é que eles se relacionam com o tema? Então, quando a gente fala personificação, a gente está falando também do seu perfil etário, mas a gente está falando dos seus gostos, das suas preferências. Agora, vamos combinar, né? Como a gente tem hoje, assim, ó, este celularzinho aqui que está na nossa mão e que fica nos definindo, a partir do algoritmo, o que a gente vai ver, a personificação é um pouco para isso. Eu quero falar com médicos que tenham tal característica e que gostam de praticar esporte. Então, eu vou programar lá para as redes sociais, para o algoritmo, para aquilo que eu vou fazer, todo o impulsionamento, aquele perfil. Então, eu tenho que saber, eu quero lá faxineiras que gostem de passear aos domingos em parques. Então, eu vou impulsionar para isso. Então, ela vai de um extremo ao outro com a personificação para entender essas particularidades. Porque se a gente prestar bem atenção, nós estamos mais particularistas, né? Nós estamos cada vez mais segmentados. E para comportamentos segmentados, também precisa de tipificação segmentada. E a gente está fazendo isso aqui. A gente está contando alguns exemplos, né? A gente já falou aí de supermercado, a gente contou consumo de carne, a gente, né, tem chamado aí para falar sobre o pet, né? Sobre aposentadoria. Isso tudo são personificações. Pois é, então, já pegando esse ganchinho aí dos pets, né, vamos falar um pouquinho agora sobre isso, né, considerando que hoje em dia, já há bastante tempo, tem essa relação das pessoas, né, uma relação bem próxima com os seus pets, né, então queria trazer um pouquinho isso para a nossa mesa.
verificando a questão dos orçamentos, né? Que levam também em consideração a compra de produtos para esse membro da família, né? E dependendo da cidade, nós já temos o mesmo número de pets do que habitantes. Em algumas cidades mais. Se nós pensarmos em média gaúcha, também está em torno de... Nós estamos com a média de 3 habitantes por domicílio, a média de pets também, né? Pensando gato, cachorro, papagaio, periquito. 2,1, correto? Acho que era 2,1. Né? Mais ou menos isso, né? Pensando no geral, mas varia de cidade para cidade. Isso, varia bastante. Mas já faz parte das famílias, né? E também com diferentes tipos de perfis de compra e de consumo relacionado ao pet. E de gestão, e de relação com o pet, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente vai explicar o consumo de compra que está relacionado ao tipo de comportamento que ele tem dentro de casa, na forma como ele trata o pet, como ele enxerga o pet. E nesse mapeamento a gente mapeia 6 tipos diferentes de consumidores pet, né? A gente tem o pet racional, que é aquele que vai lá e compra o básico, né? Que gosta do animal, que faz a compra, né? Procura racionalizar a compra, pensando sempre no custo-benefício. Então, qual é a necessidade, qual é o custo que eu tenho para atender as necessidades básicas do meu pet. Ele não é aquele que vai se preocupar em comprar brinquedo, dar um maior conforto. Ele vai racionalizar todas as compras que ele vai fazer relacionado ao pet. Diferente do emocional, que também é conhecido como aquele mais afiliativo. Ele trata o pet como um filho. E esse perfil, ele tem crescido, essa persona, ela tem crescido cada vez mais no mercado. Quando a gente fala de consumidor afiliativo, consumidor pet afiliativo, a gente está falando de pessoas que gastam em média de R$500 mês com os animais, né? Pensando na compra desde a alimentação até a roupa, o shampoo, os produtos, vai pensar sempre como se fosse um brinquedinho, vai pensar o animal como um filho mesmo, como alguém parte, né? Como uma parte da família, como um membro da família, né? Esse consumidor mais afiliativo, que é o emocional, né? E ele se sente feliz em poder realizar as compras para o seu animal, né? Traz uma satisfação para ele. Então, o afiliativo é o emocional, que está ligado à afetividade, ao coração, né? Então, é o pai pet, a mãe pet. Tá? A gente tem também o consumidor, o PECOET, que é aquele consumidor pet consciente, né? Que está relacionado, ele vai buscar a compra de produtos para os animais, pensando em toda a questão ecológica, pensando na responsabilidade social das empresas. Ele, hipótese alguma, vai comprar algum produto, algum shampoo, algum medicamento que seja tenha sido testado em animais. Então, ele vai procurar produtos que tenham embalagens recicláveis. Ele pensa a compra do pet relacionando ao seu estilo de vida, que é o consumo mais consciente. A gente tem ainda o pet prático, é aquele que não tem tempo, não gosta, de preferência nem vai comprar. E não é que ele não gosta de animal. Ele tem o seu animal, mas de preferência ele não vai comprar. Essa é uma coisa que ele demanda para os outros, né? Ou até inclui na sua lista de compras do supermercado aquilo que é bem básico. É a ração que ele precisa e é isso que eu vou comprar. Ou faz um pedido de teleentrega. Não vai em busca de outras informações. Então, são diferentes tipos de consumidores pet também. Sim, imagina quem tem aí um negócio pet. Ele precisa compreender esses tipos para conseguir oferecer isso. Sim, essas diferentes, o que as pessoas até a maneira precisam. de apresentar tudo, né, para ver como atingir cada persona. Isso aí. Pois é, e se a gente chegar agora nos pet lovers, né? O que a gente pode falar um pouquinho também? Quem são eles na fila da... A gente tem esses pet lovers aí, que são clientes emocionados, assim, eles estão na área da emoção. A Gisele falou ali... E vão chamar o cachorro ou o gato de filho. De filho. O pet faz parte da família. E vão tratar, e vão sentir isso. Não é incomum a gente ver, dependendo da cidade que a gente vai, um carrinho de bebê com um pet dentro. Isso. Né? São pet lovers. É os pet lovers. O pet lover, ele compra como se fosse para um filho.
né? Então ele compra pela emoção, ele gosta de novidades e ele é muito parecido com o pet, com o consumidor emocional, só que ele compra além da alimentação, ele compra coisas de higiene, ele compra coisas de brincar, ele compra coisas de tendência. Ele vai fazer o bolo de aniversário, vai fazer a festinha de aniversário. A festinha, É verdade. sabe? É a roupinha que chegou nova na... A roupinha de carnaval pro pet, a roupinha de Natal pro pet. As datas comemorativas. Então, ele tem uma relação muito ligada com o pet dele. E se a gente pensasse, isso a cada dois donos de pet são assim. Como ele... 2 de cada 10 donos de pet são assim. São pet lovers. São pet lovers. E a gente tem ainda o consumidor pet influencer, que ele é muito próximo do pet lover, só que ele, além do consumo emocionado, digamos assim, também trata o pet como um filho, ele é alguém que influencia. O que ele coloca no pet dele, de acessório e de roupinha e de novidade, ele também influencia para que outros... Sim, porque hoje em dia vários animais, inclusive, têm perfis nas redes sociais, né? Correto. Então, daqui a Pet pouco... influencer é bem isso. Exatamente. Aí, às vezes, até eles recebem produtos de alguma Eles estão empresa, nesse né? nicho. Que para experimentar. E vejam como é importante a gente entender isso, porque o pet lovers não pode exigir que o pet prático seja igual a ele. E não significa que o pet prático trate mal o seu animal. Não é isso. E também a gente tem que entender que esse pet lovers vai ter, às vezes, uma dedicação até exacerbada para alguns, porque está tratando o pet que nem criança. Ou seja, a gente tem que compreender que hoje em dia, cada vez mais, nós temos este empoderamento das pessoas e dos consumidores, por consequência, que vai ter práticas totalmente diferentes e estas práticas têm a ver com a questão psicológica de cada uma de nós. De cada um de nós. E é por isso que nas pesquisas, quando a gente faz esse mapeamento de personas, nós precisamos identificar uma série de questões relacionadas, né? Como a Elisa explicou, diferente de antes que tu identificava assim a faixa etária, a escolaridade, desenhava para quem tu ia vender aquele produto, hoje a gente precisa desenhar isso muito mais relacionado a essas questões comportamentais das pessoas nos diferentes nichos, para saber como é que tu vai, se o teu propósito está alinhado a isso, como é que tu vai te relacionar com esses tipos de consumidores de acordo com o teu produto. Sim, considerando, e os pets são mais um nicho, também contando que ali vão ter as diferentes características, acho que até mais do que para outros produtos, talvez, né? Acredito que sim. Vai depender, porque roupa infantil, os produtos para crianças também vão ter uma relação muito próxima com o consumo pet, né? Porque envolve esta questão do coração, da idealização. Sim. Exatamente, é o mesmo tipo de projeção. Exatamente, que está ali colocada, Isso. né? Exatamente. Então, agora vamos mudar um pouquinho e vamos entrar na decisão da compra, né? Da questão da aposentadoria, que aí já é uma escolha um pouquinho mais complexa, né? E que também é importante a gente trazer aqui para nossa mesa, né? Para o nosso debate, porque muitas vezes não sobra no orçamento. A pessoa fica pensando, mas de repente teria que reservar um pouquinho. Não sobra, né? Ou nós fomos ensinados a não se preocupar com isso, porque nós temos aí o INSS. Então, esse é um debate muito interessante, porque as pessoas que começam a olhar para isso, principalmente depois da reforma da Previdência, né? Sim. Nós estamos começando a viver um outro momento e eu acho que trazer um pouquinho desses perfis aí são importantes para cada um de nós pararmos e pensarmos sobre o que temos em termos de previdência e o que queremos ter. Sim. Eu acho que antes até da gente entrar no debate da Previdência, era importante a gente fazer um apanhado, e aí eu vou chamar a Elisa aí para nos fazer esse apanhado, assim, que toda vez que a gente fala em personas, a gente está falando de 3... Embora tu tenha 6 tipos de uma classificação de uma coisa, 5 tipos de outra, a gente tem 3 grandes lógicas que norteiam o olhar sobre as pessoas, né? Que nos norteiam as análises. Eu acho que a Elis pode contribuir conosco nesse sentido. Sim, a gente pode fazer um resuminho para fechar essa discussão. Bem, tem uma questão aí que a gente tem que lembrar para todo mundo, que quando a gente analisa, ou quando a gente
olha para os tipos de comportamento, a gente está olhando, Gisele, a gente está olhando para o perfil psicossociológico da pessoa. É isso. A gente muitas vezes não para pensar, mas quanto as minhas decisões têm a ver com a minha questão de perfil psicológico. Inclusive, as somas de sonhos, de expectativas, de alegrias, de decepções, de compartilhamento com a família. Está tudo envolvido, está tudo ali no meio deste bojo. Então, grosso modo, a gente pode, qualquer tema, a gente falou aqui de alguns, mas a gente pode olhar para outros temas, né? Vamos pensar aí o consumo do álcool, por exemplo. Né? Vamos pegar uma coisa bem específica, né? Aquelas pessoas que têm uma relação com o álcool. Como é que a gente pensa? Por que a gente tem pessoa que vai tomar um drink e de uma forma social e a outras vão tomar um drink de uma forma não social? Salvaguardando todas as proporções, as comparações, ela tem 3 lógicas, sempre isso. Nós temos uma lógica que é a racional. Quem é que manda em mim? É a minha razão ou é o meu coração? Então, a racional é quando a razão manda em mim. Então, eu vou tomar ali o drink sabendo que eu tenho um certo limite. Quando eu vou pensar nessa mesma questão do drink, mas de uma forma totalmente emocional, e se eu estiver com dores, com feridas, por isso que a gente diz que muitas pessoas bebem para esquecer os problemas, né? Essa frase que é icônica, ela traz isso, ela é uma questão emocional. A gente pode pegar o mesmo raciocínio e levar para a compra de bicicleta. Vai também ter o racional, vai ter a questão emocional. E depois você tem aquela equilibrada. É aquele que está numa situação mais, digamos, confortável, que consegue, de um lado, calcular custo-benefício da decisão, vantagens e desvantagens, e depois entra com a relação afetiva. Então esta bicicleta aqui, ela é uma bicicleta forte, com capacidade de durabilidade, de uma marca boa, com um preço que eu consigo parcelar, mas essa bicicleta aqui lembra o meu pai, lembra a minha infância, lembra aquela primeira bicicleta que eu aprendi a andar. Então, ele vai equilibrar a decisão. Sim. Diferente daquele que muitas vezes vai só na emoção, eu quero esta bicicleta porque lembra o meu pai, só que aquela bicicleta não é adequada para o tipo de corpo ou para a atividade que ele quer fazer. Ou senão aquele outro que só pensa na questão racional, que é a bicicleta com o melhor preço, com a melhor condição de pagamento, e também não é adequada para o que ele quer fazer. Então, assim, hoje, digamos assim, se a gente conseguisse, como tudo na vida, né? O equilíbrio. O equilíbrio, né? Já diria até que chá demais faz mal. Então, o desenho mais ideal é do equilíbrio. Mas, como a gente muitas vezes não sente que as emoções comandam a nossa razão, ou que se a gente não tem uma relação afetiva, a razão toma conta, então trazer para a discussão as vantagens e desvantagens, tanto do ponto de vista de custo-benefício quanto das questões sentimentais, sempre dá um bom desenho. E sabe... Ai, desculpa. Aí a gente se empolga. Vamos lá. E só para complementar rapidinho, e sabendo disso, as grandes marcas hoje, grandes redes, e nós somos procurados bastante para essa questão da jornada de consumo, a construção das personas, essas redes, essas marcas, sabendo disso, elas querem saber como elas narram para esse cliente. Como elas sensibilizam. Porque não é só mais, às vezes a gente tem a ideia de que é só a narrativa, é só como eles se apresentam. Hoje não é mais, porque eles sabem que hoje a facilidade de um cancelamento por causa das redes sociais é muito fácil. Então hoje elas não estão só preocupadas em construir um discurso, né? Mas como esse discurso e como as ações dessas marcas, como o que eles estão produzindo, qual é o papel deles dentro das comunidades que eles estão, como isso afeta, né, a sociedade. E essa é a preocupação, né, e o desafio de descobrir essas pessoas para saber se relacionar com elas. Ou até para desenhar as propagandas. A gente está cansada de ver propagandas e dizer assim, olha ali a propaganda, ela está desenhando direitinho o que a pesquisa mostrou. Então isso
é bem comum, a gente tem que prestar atenção nisso. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais, além dos podcasts, nós também temos no nosso Instagram muitos cardzinhos ali, conteúdos explicando os diferentes tipos de persona e até com foto, né, que caracteriza isso. Então, quem quiser ir seguir no Instagram é @ipopesquisa. ipo.pesquisa. ipo.pesquisa. Boa, Débora. E olha só, a gente falou ao mesmo tempo, ia falar ao mesmo tempo, pensando no mesmo item, mas com olhares diferentes, né? Para ver o perfil de análise. A Débora, analista do mercado, e uma pesquisadora mais social. Eu ia falar no mesmo sentido, mas pensando no lado consumidor. Né? Enquanto as empresas estão fazendo isso, buscando esse olhar, e essas discussões são interessantes nesse sentido, porque as empresas vão procurar, por outro lado, o consumidor também, né? Esse debate serve para um pouco para te dar de conta, né, que por isso o título, né, que tipo de consumidor você é. Para alertar, né, para reflexão. Como um alerta, porque daqui um pouco eu disse, mas eu sou no supermercado, eu sou indecisa. Eu digo, eu preciso me adequar ali, ficar entre as listinhas e fazer essa reflexão, porque de repente tu tá tão no impulso, tu tá tão com aquela cultura de fazer daquela forma, daqui um pouco tu pode criar transtornos, né, financeiros, enfim, né, como os pet lovers, criar outros tipos de problemas por tu não ter o equilíbrio entre o racional e o emocional. Né? Então, esse alerta é importante, essa discussão é importante para ambos os lados, para te saber que as empresas também estão pensando em como formatar toda a comunicação direcionada para o teu tipo de consumo. Sim, eu acho que nesse contexto, né, também voltando para a questão da aposentadoria, que a gente deu uma pausinha, acho que tem um pouco a ver também com isso, né, porque a aposentadoria a gente pensa, não, vou pensar pelo mais imediato, né, vou pensar para agora, para o meu orçamento do mês, do que é possível agora, e aí o futuro eu deixo para depois. E se você é um consumidor impulsivo, lá pelas tantas, se você cortar as compras desnecessárias, dá para pagar uma parcela mensal de previdência complementar. É isso aí. Exatamente. A gente tem na jornada para entender um pouquinho. Eu queria entender um pouquinho esses diferentes comportamentos que também devem existir na hora de decidir se eu vou ou se eu não vou assinar, enfim, né, aderir a uma previdência privada. Em todos os campos, em todas as áreas, a gente consegue fazer a personificação do consumidor, né? E para fazer essa personificação, a gente tem sempre uma questão de autoclassificação, em que tu desenha quem são os possíveis tipos de persona. E a pessoa se identifica, ela vai se identificar, dependendo do tema que é, ela vai se identificar com a persona que mais traduz a realidade dela, mas mais do que isso, depois para entender quem é efetivamente essa persona, as análises vão trazer toda uma relação de questões para entender junto, né, a faixa etária, para desenhar essa foto, né, para desenhar quem é. Aí eles dizem lá no nosso Instagram, tem as fotinhos, inclusive, das pessoas, porque elas são desenhadas a partir disso, a partir da autodeclaração, mas a partir de todos os outros comportamentos que estão associados ao tema que a gente está estudando. No caso da previdência privada, a gente tem esse que tu perguntar se existe essas pessoas, existe, é aquele consumidor, consumidor que ele é o despreocupado, ele só vive o hoje, não vai pensar na aposentadoria, diz, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, por que eu vou me pensar em guardar dinheiro para aposentadoria? E esse grupo ainda é hegemônico. Eu só quero complementar um raciocínio clássico da sociologia, que é a questão da classificação de classe social. Uma coisa é a gente ter critério para classificar a classe, e tem a ver com renda, com escolaridade e até com os bens de consumo que tu tem dentro de casa. Mas a outra técnica, e geralmente se mistura, é como é que tu te sente, qual classe social tu te sente. Porque tu pode, do ponto de vista de bens de consumo, de renda, escolaridade, tu estar numa classe social, pela classificação econômica, mas do ponto de vista
sentimental, afiliativo, afetivo, tu pode manter uma relação com uma classe social mais baixa por conta das tuas origens familiares e te autoclassificar naquela classe, mesmo estando hoje financeiramente em outro grupo. E as pessoas têm isso. Tem itens que a gente vai classificar, mas tem muitos itens que o entrevistado se autoclassifica. E é uma dinâmica muito interessante, porque se autoclassificar, ele vai se enxergar. Como eu disse no começo, muita gente não para pensar. E quando tu responde uma pesquisa dessas, inclusive é o momento que tu para e pensa sobre ti mesmo. Então, já dizia Bourdieu, né? Gostos de vida, estilos de classe, porque justamente isso, né? A pessoa tem não é só a escolha, mas é todo o estilo, todas as relações que estão envolvidas naquele tipo de consumo, naquele tipo de comportamento, né? Então, a gente tem esse despreocupado, voltando a falar de previdência, a gente tem o interessado, que é aquele que até já ouvi falar nisso, mas eu não tenho muita informação, não sei bem como é que é, então me interesso pelo tema, mas careço de entender mais sobre esse comportamento. Então, esses são os dois grupos mais hegemônicos quando a gente fala em previdência, personas de previdência privada. E a gente tem também mais 3 grupos, só que eles se distanciam um pouco desses que a Gisele trouxe para a gente, que eles já têm uma relação mais próxima com investimentos. Então, a gente tem o iniciante, por exemplo, que ele já faz alguns investimentos, mas ele não tem ainda a previdência privada, mas ele pensa em ter. Num futuro, ele pensa em aderir. Se a gente olhar nas redes sociais, quantas pessoas já chamam a juventude para investir na Bolsa de Valores, por exemplo? Esse jovem, ele já está sendo treinado a fazer investimentos, que se encaixa aí. Inclusive, é um dos nichos que mais são disputados ali nas redes sociais, é sobre investimentos, né? É sobre como investir seu dinheiro. E os especialistas, né? Vários influencers já que são especializados em fazer essa divulgação. Inclusive, nós já tivemos experiências até com isso de grandes instituições buscando esses influencers ou mapeando esses influencers para saber o que eles pensam de determinado produto financeiro e de como eles abordam isso com o público deles. E quanto eles podem ser interessantes para fazer propaganda. Exatamente. A gente tem também aquele cético. O cético, ele entende de investimento financeiro, mas ele não aconselha a previdência privada. Então, ele acha que tem outros mais lucrativos. Geralmente, ele gosta muito da área imobiliária ou do agronegócio para investir. E ainda aquele experiente. O experiente, ele sabe, ele se autoclassifica como um conhecedor do tema, né? Ele entende de previdência privada, ele tem, e inclusive ele pensa em adquirir para os familiares, né, futuramente, planos de previdência privada. E sobre o cético que a Débora colocou, é aquele assim que diz, não, eu vou comprar uma casa, vou comprar um imóvel para alugar, porque aí eu vou tendo a renda, em vez de eu dar o meu dinheiro para um plano de previdência que pode, enfim, vir até a falir, eu vou comprar um imóvel que eu posso alugar e aí tenho renda por toda a vida. Ele é bem nesse perfil, ou vou comprar umas terras, vou para arrendar, e aí eu vou produzir ali, ou vou ter o arrendamento da terra para toda a safra ganhar dinheiro. Então, ele não vai... ele olha para a previdência privada, mas com desconforto, e vai investir na sua previdência de outras formas. Gurias, estou olhando ali o nosso tempo, a gente já está mais ou menos se encaminhando para o final, né? Não sei se vocês querem acrescentar mais algum ponto, e também acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas também essa reflexão de que daqui a pouco eu não vou me encaixar num determinado perfil, não vou ser uma persona igual para tudo aquilo que eu busco. Eventualmente eu vou ser mais impulsiva quando eu procuro um determinado produto, em outra eu vou ser mais emocional, né, conforme o que eu vou comprar, e também considerando a questão financeira, né? Acho que também a gente ir buscando esse equilíbrio, como a gente comentou, né? Vou aproveitar, assim, antes de fechar aqui, fazer uma propaganda da nossa profissão, né? Nós somos sociólogas. O sociólogo é que estuda a sociedade. A gente estuda os comportamentos na forma de produzir, de trabalhar, né, de votar, de se relacionar, todos, de comprar.
nosso trabalho é esse, né? Estudar a sociedade. Assim como o psicólogo estuda as questões do indivíduo, nós estudamos as questões do coletivo. E é muito interessante que quando a gente está discutindo essa questão das personas, a gente está falando de autoconhecimento. Quanto maior for o nosso autoconhecimento sobre quem somos, o que pensamos, o que desejamos, e ao mesmo tempo com o autoconhecimento a gente vai ter o autoentendimento, esse autoentendimento sobre qual é o nosso papel, o nosso propósito, e que nós somos diferentes. Quando a gente tiver autoconhecimento e a gente tiver autoentendimento, maior será a nossa consciência sobre as diferenças. E a gente vai compreender, inclusive, que está tudo bem, não tem problema nenhum. A gente pode se assumir lá como um consumidor impulsivo, e ao se assumir como isso, vai ver o quanto daquela impulsividade é boa, é gostosa, porque tem aquele momento de repente, até de descontração no supermercado, que o impulsivo vai falar sobre isso, que é um momento de lazer dele. Mas se eu tenho autoconsciência e o autoentendimento, eu também vou conseguir equilibrar. Então, o equilíbrio, ele que é algo desejado, ele vem muito dessa nossa capacidade de ter autoconsciência e autoentendimento e manter o perfil. Né? A gente pode fazer adaptação no nosso perfil, né? Ajustes no nosso perfil. Mas cada um de nós tem um perfil. E a gente precisa compreender isso e principalmente respeitar as diferenças. E como sociedade em rede, é isso, a gente usa e participa e faz, está envolvido em diferentes papéis. E vai ser diferentes personas de acordo com o momento, ou o produto, ou o serviço que tu está utilizando. E está tudo bem, né? Exatamente. Até porque, só para fechar rapidamente, é isso que a Elis já falou aqui, a Gisele, é uma relação com o nosso emocional, né? Então, vai ter aquele produto, como tu pegou bem aqui, que eu gosto mais, então eu posso ser mais impulsiva, né? E o grande desafio para as empresas, e eu sempre fico pensando nas empresas, é saber que o meu público não é a Débora de 39 anos que é socióloga, é a Débora de 39 anos que é socióloga, que quando chega em casa dá prazer fazer tal coisa, deixa triste tal coisa. É esse tipo de fotografia, né, que se busca quando se faz personificação. Interessante. Então, pessoal, agradecer mais uma vez, né, a parceria de vocês em estarem conosco. Vou repassar rapidinho aqui os outros temas que a gente já abordou nos outros 6 episódios, né? Nós iniciamos falando sobre os dilemas da internet no nosso cotidiano, sobre como o trabalho nosso de cada dia não é mais o mesmo. Já fizemos um podcast simplificando as pesquisas de opinião, conversamos sobre o porquê não gostamos de política. Também apresentamos orientações sobre como a gente pode se prevenir do mau atendimento. E no último podcast havíamos abordado a difícil vida dos jovens na era da informação. Então são diferentes temas, todos eles bastante interessantes. A gente convida a cada um de vocês, se não tiver assistido algum desses episódios, vai até lá no YouTube, no Spotify. Aciona o sininho, né, para receber o alerta de quando entra algo novo, assistam. Compartilhem, deem seu like e façam os comentários, sugestões de outros temas que a gente possa abordar daqui para frente. É isso então, valeu pela parceria, obrigada, até lá. Tchau, tchau. Obrigada.